E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Vamos hoje aí de isomeria espacial, ok galera? Então hoje a gente vai dar início à isomeria espacial, ok? Vou começar aqui com a isomeria espacial geométrica, tudo certo? Ok? Lembrando que agora, pessoal, somente a fórmula estrutural em um plano, certo? Já fica difícil da gente relacionar esse tipo de isomeria, como o próprio nome já diz, isomeria espacial, ok? Então, nesse caso específico, é interessante a análise, né, da geometria das moléculas no espaço, tá bom? Vamos começar então? Isomeria espacial geométrica também é conhecida como isomeria cis-trans, tá bom? E para relembrar ela com vocês, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir. Primeiramente, eu vou observar essa isomeria, vou colocar aqui, ó, em compostos de cadeia aberta, primeiramente, tá? Para a gente analisar. Olha só, para ocorrência da isomeria geométrica, galera, primeiro a gente tem que ter a seguinte noção: os carbonos envolvidos não podem girar independentemente um do outro. Se não podem girar, como que eu vou observar a ocorrência em composto de cadeia aberta? É o seguinte: para ocorrer esse tipo de isomeria em cadeia aberta, então, nós temos que ter entre carbonos ali, para, vamos dizer assim, para eles não conseguirem girar independentemente um do outro, uma dupla ligação. Então, para cadeia aberta, para a ocorrência de isomeria geométrica, tem que ter uma dupla entre carbonos, certo? Aí o que acontece? O carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações, então aqui vai ter, ó, vou chamar de R1, R2, aqui outros ligantes, né, para completar a tetravalência do carbono, R3 e R4. O que acontece? Primeiro, então, composto de cadeia aberta, para ter isomeria geométrica, ou cis-trans, né, os carbonos precisam de ter uma dupla. O que mais? Esse ligante aqui, galera, que eu chamei de R1, tem que ser diferente do R2. E também esse ligante aqui que eu chamei de R3 tem que ser diferente desse outro que eu chamei de R4. São essas as características que você vai bater o olho e observar, né, a ocorrência ou não, né, de isomeria geométrica, ok? Certinho? Essa é a ideia. Então aqui, ó, R1 tem que ser diferente de R2, esses ligantes aqui tem que ser diferentes, e R3 tem que ser diferente de R4. Essas são as ideias para a ocorrência de isomeria geométrica em cadeia aberta. Tudo certo? Ok? Vamos dar exemplos aqui, ó. Exemplo. Olha só. Vou colocar o exemplo específico com essa. Vamos colocar assim, ó. Primeiro vamos colocar da seguinte maneira, ó. CH3 ligado a um CH, dupla C, H, depois nós temos aí CH2, CH3. Beleza. Gente, eu quero que vocês entendam que com essa fórmula aqui, ó, se nós temos dupla ligação entre carbonos e os ligantes forem diferentes, eu vou ter dois tipos, né, de compostos com essa fórmula. Quais são os tipos? Vou colocá-los aqui para vocês. Vou começar com esses carbonos da dupla, ó, C, dupla C aqui. Nesse carbono daqui, galera, o que acontece? Nesse carbono daqui, está saindo dele um hidrogênio e um CH3. Então, vou colocar, ó, hidrogênio, CH3. E nesse carbono daqui, está saindo um hidrogênio, vou colocar o hidrogênio, e esse radical etila, CH2, CH3. Tá aí, ó, certo? Ok? Então, o que acontece? Eu tenho esse tipo de composto aqui, que vocês estão vendo, com essa fórmula, mas eu posso ter também esse outro composto aqui, ó, com essa mesma fórmula. Olha só a ideia. Ó, C dupla C, né? Carbono, dupla carbono, ok? Nesse carbono aqui está saindo, ó, CH3 e o hidrogênio. E nesse carbono daqui também está saindo, ó, hidrogênio e o grupo etila, né? CH2, CH3. Será que tem diferença entre os dois, galera? Será que tem? Gente, tem sim. Olha essa ideia aqui, ó. Vamos supor.
Vamos analisar da seguinte maneira. Vamos supor que o plano da dupla que vocês estão vendo aqui, ó, é o plano do papel, ok? Se eu analisar esse carbono daqui, qual que é o ligante, né, desse carbono aqui que possui maior peso molar? Não é esse CH3? E esse carbono daqui, qual que é o ligante que possui maior peso molar? É o hidrogênio ou o grupo etila? Com certeza o grupo etila tem maior peso molar, ok? Se vocês analisarem, é como se esses dois ligantes aqui, ó, estivessem... o plano do papel aqui está cortando a dupla, né? Então é como se esses dois ligantes aqui estivessem saindo para o mesmo lado, ou saindo do plano ou entrando no plano do papel. Tem até formas da gente representar isso aqui diferente dessa que já eu vou mencionar. Então se eles estão do mesmo lado que o plano corta, estão do mesmo lado. Nós vamos chamar esse tipo de isômero aqui de isômero cis. Essa que é a ideia. E do lado daqui, ó, observe, desse carbono, qual que é o que possui maior peso molar? É esse, CH3. Desse carbono aqui, qual que possui maior peso molar? CH2, CH3, grupo etila. Nesse caso, vocês podem ver que o plano corta e os ligantes estão em lados diferentes. Se estão em lados diferentes, galera, nós vamos chamar ele de trans. É essa a ideia, galera. Esse composto aqui mesmo, ó, eu posso chamar ele, a nomenclatura, né, oficial dele ficaria assim, ó. Nesse caso aqui ficaria assim. Como ele é um cis, eu poderia colocar assim, ó, cis, o nome dele, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Pente, se a gente for enumerar, ó, 1, 2. No número 2 tem a dupla. A dupla a gente coloca com en, não é? Então pode ser assim, ó, 2, en. Terminação de hidrocarboneto, ó. Cis, pente, 2-eno. E desse aqui, ó, eu chamo ele de trans. 5 carbonos também pente, 2-eno. Então nós temos o cis, pente, 2-eno e o trans, pente, 2-eno. São compostos, galera, que possuem, por exemplo, ponto de ebulição diferente, certo? Ó, inclusive, galera, na maioria das ideias aqui, ó, o trans, geralmente, na maioria dos compostos vocês vão encontrar, se forem somente hidrocarboneto, né, o trans aqui, ó, ele vai ser, na maioria dos casos, com observações que eu já vou fazer, o mais estável. Se ele é o mais estável, teoricamente ele vai ter o quê? Maior ponto de ebulição, certo? Ok? Beleza? Então assim, nós temos essas características aqui que estão relacionadas aos isômeros cis-trans que são interessantes de serem levados, ok? Tá bom? Beleza essa ideia? Ok, então continuando com essa ideia, vamos lá, continuando. Observe só. Vou fazer uma observação aqui que é interessante para o processo seletivo, tá? Quando nós temos exemplares igual esse que eu vou colocar aqui para vocês, ó, ele é um composto halogenado. Aqui, por exemplo, tem um cloro, ó, cloro, certo? Eu vou colocar o cis e o trans para a gente analisar, ó. Vocês podem notar que nesse caso aqui, o ligante maior peso desse carbono, ó, o cloro desse carbono aqui é o cloro, então ele é um cis. O ligante maior desse carbono aqui é o cloro, e desse outro carbono aqui também é o cloro, então aqui nós já temos um trans. Como eu acabei de mencionar, se forem hidrocarbonetos que a gente estiver analisando, o trans tem maior ponto de ebulição, é mais estável e assim por diante. Só que quando nós temos aqui, ó, elementos muito eletronegativos, para vocês os halogênios ligados, isso aí pode modificar, galera. Isso aí pode modificar, certinho? Aqui, por exemplo, nós temos compostos que têm ponto de temperatura de ebulição, ponto de ebulição diferente. Aqui, por exemplo, vou colocar assim, ó, temperatura de ebulição, nesse caso, é igual a 60 graus Celsius para o cis. E a temperatura de ebulição para o trans aqui, agora nesse caso, vai ser igual a 48 graus Celsius, né, para o trans, ok? Então assim, vocês podem ver que nesse caso, ó, o trans tem menor ponto de ebulição do que o cis.
E é diferente se forem só hidrocarbonetos. Mas vamos ter uma noção disso aqui? O porquê que ocorre isso aqui, hein, galera? Mais ou menos o seguinte, olha só. Esse cloro, como ele é mais eletronegativo, ele puxa, né, as ligações, vamos dizer assim, os elétrons do carbono nesse sentido, formando vamos dizer, um vetor, né, nessa direção e nesse sentido aqui de força. E esse cloro também puxa, né, vamos dizer assim, pela eletronegatividade ser alta, né, ele atrai os elétrons nessa direção e sentido. Se eu somar essas duas aqui, ó, eu vou chegar num vetor resultante diferente de zero. Já nesse caso aqui do trans, quando esse cloro puxa os elétrons mais ou menos nessa direção e esse cloro puxa os elétrons mais ou menos nessa direção, vocês podem ver que praticamente o momento de polar aqui é igual a zero, é muito pequeno, certo? Aqui já é diferente de zero. Consequentemente, as forças intermoleculares que atuam nesse aqui são mais fortes por ser mais polar a molécula inteira do que essa aqui, por ser menos polar. Ok? Certo? Então, quando nós temos aqui halogênios, isso aqui pode modificar. Certinho? Ok? Então, são essas as ideias de isomeria cis-trans para cadeia aberta que vocês têm que lembrar. Só resumindo, tem que ter dupla e os ligantes diferentes. Lembrando que de um lado e do outro podem ser iguais, não importa. Tudo bem? Ok? Então, essa é a ideia que nós temos aí para isomeria cis-trans de cadeia aberta.